O Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, volta com um bate-papo com o ex-deputado Paulo Osório. Ele destaca os avanços nas áreas de promoção social e recursos naturais renováveis, mas critica a falta de investimentos do Executivo em energia elétrica, infraestrutura e saneamento básico. Vamos ver? O senhor falou do preparo dos constituintes, mas havia também um diálogo com a sociedade, e a sociedade queria seus direitos ali, permanentemente escritos na Carta de Todos os Paulistas. Como era o diálogo com a sociedade e principalmente os grupos organizados que traziam sua contribuição? Os próprios deputados, que normalmente têm um contato muito variado dentro da sociedade, procuravam as suas bases, as suas áreas de conhecimento e convidavam as lideranças dessas áreas para que trouxessem as suas contribuições. Sim. A Constituição tinha um pré-projeto, mas ela foi totalmente aberta. Sim. Houve um período de 45 dias durante os quais qualquer entidade podia trazer a sua contribuição e depois as mais significativas foram convidadas a debater aqui. Foi um grande debate aberto. Sim. Então, agricultura, então a área de meio ambiente, por exemplo, que era uma área que engatinhava, na verdade, como conhecimento público. Mas já falava alto, falava grosso naquela época. Falava alto, falava conseguiu, grosso. Inclusive, colocar alguns capítulos específicos falava na Carta bem. dos Paulistas. A Constituição de São Paulo atual, ela ainda é absolutamente autônoma em matéria de meio ambiente e absolutamente atualizada. Sim. Ela não está defasada em nada hoje. Sim. Alguns fatos novos surgiram. Como é para o trabalho constituinte pensar numa carta que venha projetar o futuro? Porque se escreve uma lei para frente, 10 anos, nós já estamos há 25 anos e ela sofreu, se não me engano, só 39 emendas até hoje. Como é que o senhor vê essa capacidade do legislador antever situações, quadros? Eu acho que foi exatamente isso que aquela geração muito talentosa que havia na Assembleia pôde perceber, né? Eu dou um outro exemplo fundamental. São Paulo é um estado, nós somos brasileiros e depois somos paulistas, mas São Paulo é um estado precursor em muitas coisas. Já os constituintes de 47 colocaram que 0,5% do orçamento do estado iria para ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia. Posteriormente foi regulamentado isso e a FAPESP passou a administrar. Sim. A FAPESP até hoje é uma fundação enxuta, prática e que funciona muito bem. Sim. Nós conseguimos, eu fui signatário dessa emenda, nós conseguimos transferir para 1% do orçamento. Dobrou praticamente a receita. Hoje é mais ou menos R$1 bilhão por ano. Financiando a pesquisa, a ciência e a tecnologia e inovação. Isso. Existem milhares, mas muitos milhares de jovens, de doutores que fizeram seus cursos no exterior ou aqui em São Paulo, subsidiados por esses recursos. Como bolsistas. Hoje, por exemplo, a área de apoio que a FAPESP tem para a saúde, grande parte dos microscópios, do equipamento mais sofisticado que tem na saúde do estado inteiro, é fornecido pela FAPESP, sim, imediatamente. Um microscópio complicado, um equipamento mais sofisticado que seja quebrado, a FAPESP substitui em poucas horas. Então, isto foi algo que veio por essa melhoria dos recursos para a área. Então, a Constituinte conseguiu olhar isso, conseguiu identificar esse aspecto, né? Deputado, daquele anteprojeto até a carta final, o senhor também participou da comissão de sistematização. Eu queria, sim, que o senhor falasse um pouco da questão desses embates e como foi contemplar setores, inclusive do funcionalismo, sempre presente, até nos dias de hoje, sempre reivindicando, cobrando dos deputados estaduais. O funcionalismo sempre foi muito competente para isso, para reivindicar seus direitos, né? E eu me lembro claramente que eles estavam tão bem organizados que não houve muitas dificuldades para as suas reivindicações básicas. É claro, sim, que elas têm uma limitação, porque a maior verba do Estado, o trabalho de 40 milhões de paulistas, é em grande parte para pagar o funcionalismo do Estado. Sim. Mas eu me lembro que as suas reivindicações fundamentais foram muito bem contempladas, né? E, inclusive, já se previu lá a criação de um sistema de previdência próprio. São Paulo é pioneiro, hoje, sim, é uma realidade, funciona bem, né? Sim.
Deputado, e quanto a embates ideológicos, a gente vinha de um período de arbítrio, 21 anos aí de governo militar. Isso também se traduziu na carta e nos embates que haviam neste plenário? Muito importante a sua pergunta, bastante. Os partidos de esquerda, especialmente o PT que surgia naquela época, ainda estavam muito encarniçados. Ainda a Guerra Fria era um fato. Não tinha caído o Muro de Berlim. O Muro de Berlim caiu exatamente em 89. 89. Aquilo mudou a história, né? Mas até então havia um debate ideológico muito forte. E esse debate se transferiu para a Constituinte, porque essa carta, como você dizia agora, ela transcende as décadas, né? Ela dura décadas, é feito lá para frente, para funcionar lá na frente. Então, houve um debate ideológico muito forte, muito competente, mas o que foi muito importante é o seguinte: a Assembleia já estava madura, nós já estávamos há 3 anos aqui, então já nos conhecíamos. Sim. E havia entre nós, e até hoje eu tenho certeza, um clima de muita camaradagem entre os deputados. Em geral, mesmo os de posições antagônicas e tal, entre si convivem bem. Sim. Então, nós conseguimos, no fim, na sistematização, aparar essas arestas, superar as dificuldades, e o que é natural na democracia, a maioria prepondera e vota-se e é feita assim a lei, né? Deputado, muito se fala que as questões de política ou estão em Brasília, no Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, ou estão nas câmaras municipais, sobrando muito pouco para legislar em termos de assembleias legislativas. Isso não é culpa do legislador, não houve, quer dizer, esse esvaziamento de competências não foi vontade do legislador, ou seja, porque o debate de alguma maneira foi esterilizado? Porque a Constituição Federal ela cerceou muito o espaço dos estados. Ela foi muito mais completa e mais ampla do que deveria ser. O regime federativo deveria prever um espaço institucional maior para os estados. Então nós ficamos cingidos àquela regra federal. Sim. Procuramos fazer uma Constituição peculiar, dentro dos limites que tínhamos, às condições do Estado de São Paulo. E como o Estado de São Paulo é realmente bem estruturado, como um todo, dentro dos padrões brasileiros, o Estado de São Paulo é bem estruturado. A administração de São Paulo funciona razoavelmente bem no seu conjunto. Sim. Há setores que ainda são carentes, mas a maioria funciona bem. Então isso acaba cerceando a aparição do legislativo. A aparição do legislativo é mais pulverizada. O deputado aparece mais na região em que ele tem liderança, da onde ele provém. Mas a Assembleia como um todo aparece pouco. Aparece mais o Executivo, que tem um orçamento gigantesco e uma área de ação muito grande. Mas esse protagonismo do Executivo, essa musculatura hiperrígida do Executivo, não é também fruto daquele passado de arbítrio? Inclusive que essa casa foi fechada entre 68 e 1970, ou seja, legislar sem o parlamento virou um ato comum, ou seja, e até hoje a nossa pauta traduz um pouco disso pela quantidade de vetos, né? Uma pauta com mais de 800 itens e muitos vetos, ou seja, a capacidade legislante não fica tolhida. O nosso presidente da época dizia, como deputado Tonico Ramos, dizia com muita propriedade isto, que o legislativo não sabe a força que ele tem. Então, muitas vezes, o legislativo não sabe se compor e usar melhor em conjunto o seu poder, a sua força, para conduzir as decisões fundamentais. No regime federal, no regime estadual e no regime municipal. E pela grande capacidade que tem o Estado de São Paulo de ocupar os espaços, mesmo na capital, o Estado de São Paulo ocupa o espaço de maneira preponderante. É uma capital do tamanho de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. Então, isso é alguma coisa natural. Seria necessário que os legisladores entendessem que tinham que conversar mais institucionalmente para valorizar o espaço e as atribuições que o legislativo tem que ter. Para encerrar, deputado, o que faltou dizer, a melhor memória que ficou nesses 25 anos do seu trabalho enquanto constituinte? Ficou a ideia da importância do legislativo. Eu sou advogado por profissão, tenho noção de lei,
Participei desde os tempos de ginásio, colégio, faculdade, participei de política, gosto de política. É arte soberana, como dizia Aristóteles, né? E é a política que conduz a vida de todos nós. Então, eu saí daqui com a minha confiança na política e no legislativo robustecidos. Realmente ficou para mim assim uma lembrança muito boa, muito positiva, e me orgulha muito ter participado não só da Constituição de São Paulo, da elaboração dela, mas principalmente da vida de São Paulo naqueles anos, em que cada um de nós procurou dar o máximo. Nos últimos meses, o Tonico Ramos teve que apressar, porque nós tínhamos um limite de tempo para terminar a Constituinte. Nos últimos meses, nós ficávamos aqui de noite, sábado, domingo, feriado, os debates eram muito acalorados. Como nós tivemos a Constituição aberta com a participação popular, muita gente veio trazer suas ideias e nós tivemos que considerar as mais importantes. Então aquilo me marcou profundamente e me deixa até hoje uma lembrança muito positiva. O Assembleia Repórter Especial Legado da Constituinte com o ex-deputado Paulo Osório termina aqui. No próximo programa você vai conhecer os trabalhos do ex-deputado Sebastião Bognar, que também ajudou a escrever a Carta Magna Paulista. Tchau, até lá.